Olá, meus caros, aqui é o professor Lucas Farias. Estamos iniciando a nossa 7ª aula da disciplina de Mercado de Capitais. Na nossa aula anterior, vimos então sobre os índices compostos aí na nossa Bolsa de Valores, vimos também sobre os agentes do mercado e agora veremos então sobre uma análise de investimento. Existe a análise fundamentalista e a análise técnica. Nessa aula de hoje, focalizaremos na análise fundamentalista. Bom, a análise fundamentalista é considerada uma grande ferramenta para o investidor que espera obter retornos satisfatórios. Isso porque ela é eficiente em determinar o valor justo a se pagar por uma determinada ação. Ela consiste então no processamento de informações econômicas e políticas, além de variáveis que possam determinar o valor futuro de um ativo. Dessa maneira, nesse tipo de análise do investimento, o investidor ele analisará todas as informações pertinentes à empresa. Para isso, ele dispõe de informações econômicas, informações financeiras e contábeis sobre a empresa em questão. Por isso, nesse tipo de análise, é analisado todas as variáveis de mercado de nível macro ou micro. Trago para vocês aqui um conceito de Avelar Hayashi, que diz que a análise fundamentalista estuda todas as informações disponíveis que afetam ou têm relação direta com a empresa e tem por objetivo recomendar uma ação com base na imagem atual da empresa e fazer a previsão dos possíveis riscos que esse investidor irá correr ou também oportunidades existentes no mercado inerentes a essa empresa. Diante disto, de acordo com Souza, Júnior, Viana e Terra, eles complementam que a análise fundamentalista é uma grande ferramenta para o investidor, que espera obter retornos satisfatórios. Isso porque, nesse tipo de análise, ela é considerada eficiente em determinar o valor justo de se pagar por uma determinada ação. Para tal, esse tipo de análise ele considera alguns indicadores para realizar a análise do investimento. O mais importante e o mais famoso desse tipo de análise é o PL, a relação do preço da ação com o lucro da companhia. Então, ele é calculado dividindo o preço da ação pelo lucro também da ação. É um indicador futuro que visa, então, planejar o quanto essa empresa irá render no futuro para esse investidor. As ações com PL baixo tendem a ter um melhor desempenho historicamente. Outro indicador é o VPA, é o valor do patrimônio líquido da organização dividido pelo número de ações dispostas no mercado. Ele é considerado um indicador mais conservador, porque ele não considera o valor intangível da marca. Imagine, por exemplo, uma empresa como a Coca-Cola. Ela possui como principal ativo, o mais valioso deles, a sua marca. Nesse indicador, no VPA, não é considerado o valor da marca. Justamente por isso, nesse tipo de investidor, nesse tipo de índice, o investidor tem um investimento mais conservador. É uma análise mais conservadora do investimento. Temos também o P dividido pelo VPA, que nada mais é do que o preço da ação dividido pelo valor patrimonial da ação. Quando esse índice é igual a 1, significa que o preço da ação está igual ao patrimônio líquido da ação. Quando ele é menor que 1, significa que o preço da ação está menor que o patrimônio líquido da ação. E por outro lado, quando esse indicador, o seu resultado é maior do que 1, significa que o preço está maior do que o patrimônio dessa organização. Outro índice que temos também da análise fundamentalista é o DY, Dividend Yield. Ele representa o dividendo por ação dividido também pelo preço da ação. Outro indicador, voltando mais para a parte contábil da organização, é a imobilização do patrimônio líquido. Ele é obtido através da divisão do ativo permanente da empresa, englobando então investimentos realizável a longo prazo e ativo não circulante, dividido pelo patrimônio líquido. Quanto menor, é melhor. Quando a empresa tem esse índice maior do que 100, significa que a empresa ela tem dinheiro, ou seja, ela tem recursos para investir em outros ativos. Por outro lado, quando esse indicador é menor do que 100, a empresa utilizou recursos de terceiros, ou seja, ela está financiada por terceiros.
Temos também a participação de capital de terceiros, que nada mais é do que o passivo circulante da organização e o passivo nominal dividido pelo seu capital próprio, ou seja, dividido pelo patrimônio líquido. A análise desse índice é quanto menor, melhor. Ou seja, quanto menor significa que a empresa utilizou menos recursos de terceiros e ela dispõe de mais recursos próprios. Temos também o ROI, Return on Equity, do inglês, trazendo para o português, é o retorno sobre o patrimônio líquido, e que significa que o lucro líquido será dividido pelo patrimônio líquido da ação. Dessa maneira, esse indicador facilita o retorno sobre o capital do investidor. Quanto maior, melhor é a análise desse indicador. Trago aqui para vocês uma citação aqui do Warren Buffett, grande investidor aí norte-americano, e ele diz o seguinte: não temos, nunca tivemos e jamais teremos uma opinião sobre como estará o mercado de ações, a taxa de juros ou a atividade econômica daqui a um ano. Essa foi a nossa aula de hoje, aguardo vocês para a nossa próxima aula. Tchau, tchau!